Quem sou eu para que o grande rei não receba o sim? A Líder FM passa a transmitir a partir de agora o programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité, na apresentação das Irmãs em Cristo, Ludmila e Vera Lúcia. Enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Bom dia, amadas irmãs em Cristo. Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2019 e está iniciando o programa Mães Amorosas, um ministério de mulheres na cidade de Caetité. Um programa feito com muito carinho para você, mulher caetitense. Apresentação: Ludmila e Vera Lúcia. Estaremos juntinhas de você de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas da manhã. Desejamos a todas um excelente dia. Bom dia, amadas irmãs. Está começando mais um programa Mães Amorosas. Este é um ministério de mulheres evangélicas em Caetité. Que o Senhor possa nos abençoar na leitura da palavra, orando e invocando o nome do Senhor, ruminando a palavra, lendo, relendo, orando. Esse é o nosso viver por sermos cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Amém, irmã? O programa Mães Amorosas também tem o prazer de convidar você, prezado ouvinte, com toda a sua família, para participarem de um evento que nós estamos promovendo no sábado, às 20 horas, no Cine Teatro Anísio Teixeira. Nós vamos estar exibindo o filme Deus Não Está Morto 2. E nós queremos convidar toda a família. Esse filme é voltado aí para nós aí cristãos, tá certo? Então, sempre a gente ganha alguma coisa nesses filmes evangélicos, né? Alguma coisa que a gente possa colocar em prática no nosso viver. Portanto, estão todas convidadas, levem seus maridos, seus filhos, né? E também queremos pedir para que você leve um alimento não perecível, tá? Uma lata de óleo, café, o que o Senhor propor no seu coração, está bem? Para que nós possamos atender a pessoas carentes que nós assistimos, está bem? Então, estão convidadas, queremos que vocês participem. Sábado, dia 24, às 20 horas, o título do filme é Deus Não Está Morto 2. Contamos com a presença de todos vocês. Amém? Querida irmã, a única razão bíblica para fracassarmos é a nossa incredulidade. Que hoje nós possamos ter fé, cada dia mais ter fé. A verdade é o nível mais alto da realidade e só pode ser entendida por meio da revelação. Jesus é a verdade. Quando Deus diz algo, o que Ele diz é a verdade. E isso se cumpre apesar das circunstâncias ou do que os teólogos ou doutores ou mesmo o diabo possam dizer. Deus existe no âmbito da verdade. Seu nome é o grande Eu Sou. Confira Hebreus 13, 8. Bom dia! Nesse primeiro bloco a palavra tem a primazia. Vamos ouvir Mateus capítulo 20 na voz de Cid Moreira. Vamos lá. Capítulo 20. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é,
1 moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no 3º dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Jesus perguntou: o que é que você quer? Prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos.
Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão os seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Chegamos agora aos comentários de Mateus 20. Nós vamos começar com a parábola dos trabalhadores na vinha. E o primeiro versículo vai explicar o versículo 30, porque ele começa com uma conjunção. Pois, certo? Por quê? Então, essa é uma conjunção que indica que Jesus está explicando o versículo anterior. Tá bom? Então, vamos ver. O dono da casa saiu de madrugada, essa é a primeira hora, tá? Para contratar trabalhadores para a vinha. E ajustou a 1 denário por dia com os trabalhadores e os mandou para a vinha. E a referência que eu tenho aqui é o Mateus 19, do 27 a 29, que são os 3 últimos versículos aí do capítulo 19. Então, ele vai começar a explicar quem são esses primeiros e quem são os últimos. Saindo pela terceira hora, isso se refere ao horário hebraico, que corresponde às 9 horas da manhã, certo? Que significa a segunda parte da igreja. Então, você conta. Se a primeira hora é 6 horas, a terceira hora é 9 horas. Então, 6, 7, 8, 9. É a terceira hora, certo? 9 horas da manhã. O dono da casa saiu às 6 e agora saiu às 9. E contratou pessoas para trabalhar na vinha. E o salário ajustado foi o mesmo, tá certo? E na terceira hora, ele saiu para procurar trabalhadores e viu que outros estavam desocupados na praça. Essa praça aqui tipifica o mundo. Por que eles estão desocupados, estão ociosos no mundo? Porque não tem serviço para eles no mundo, porque eles não são do mundo, certo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, eles são trabalhadores para o reino, mas estavam sem ser contratados. Então, o Senhor foi contratar. O Senhor, ele não vai contratar pessoas do mundo, mas os trabalhadores que estão no mundo, ok? No versículo 4, o Senhor Jesus fala com eles e os contrata para trabalharem no reino. E diz que vai pagar o que for justo. E eles foram. O Senhor sai de novo perto da hora sexta. Então, recapitulando, vamos ver. Ele saiu a primeira vez às 6 horas, depois ele saiu a segunda vez às 9 horas. Agora ele saiu entre 12 e 15 horas, certo? Que já tipifica a quarta parte da igreja. Então, versículo 5.
Ele vai e procede da mesma forma, contrata os trabalhadores. Ele sai de novo na hora 1/10, que são que horas? 5 horas da tarde. Então, nós estamos aqui, no versículo 6. O que denota que é a quinta parte da era da igreja. Certo? E pergunta para os trabalhadores, por que estivesse aqui ocioso o dia todo? Eles responderam, ninguém nos contratou, então Jesus os contrata. Certo? No versículo 8, ao cair da tarde, que horas são? 6 horas da tarde. O fim da era da igreja. Tá certo? Ele sai de novo da hora 1/10, que é igual a 5 horas da tarde. Tá certo? O que denota a quinta parte da era da igreja. E pergunta para os trabalhadores, por que estivesse aqui ocioso o dia todo? Aí eles responderam que ninguém os contratou, então Jesus os contrata. E agora, ao cair da tarde, são 6 horas da tarde. É o fim da era da igreja. É hora de pagar os trabalhadores. E o senhor da vinha chama o administrador e paga-lhes um salário, começando pelos últimos até os primeiros. Quem trabalhou mais teve o mesmo salário dos que foram contratados às 15, às 17 horas. Tá certo? Isso demonstra o quê? A bondade do dono da vinha, que pagou o combinado. Certo? Então, no 9, nós vimos que os últimos receberam um denário e os primeiros também. Aí, no versículo 10, os primeiros pensavam o quê? Que receberiam mais. Mas eles receberam um denário também. Mas os primeiros murmuraram contra o dono da casa. Os últimos trabalharam 1 hora, foram contratados às 5 horas da tarde e também receberam um denário, contudo foram igualados aos que trabalham desde as 6 da manhã. Então o dono da vinha responde que não foi injusto, que o preço foi combinado. Então ele não estava fazendo injustiça. No versículo 14, nós vemos que então toma o seu salário e vai, porque eu quero dar a este último tanto quanto a ti. O Senhor foi justo, ele contratou o trabalhador, foi combinado. Eu posso não fazer isso? O Senhor pergunta para ele, eu não posso fazer isso? Eu sou bom, A vinha é minha, os trabalhadores foi eu quem contratei, o dinheiro é meu, então eu posso fazer isso. Então ele conclui a explicação do versículo 30 do capítulo 19. Os últimos serão primeiro e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Entendeu? Então, os discípulos foram os primeiros chamados e nós vamos ser os últimos chamados. Mas nós vamos ter a mesma recompensa do que eles, tá certo? Depois nós vemos que Jesus ainda prediz a sua morte e ressurreição, do versículo 17 a 19. Jesus chama os discípulos, no caminho conversa com eles, Estavam indo para Jerusalém. Eu vou ser entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e revela a eles que o condenarão à morte. Essa é a terceira vez que o Senhor revela, que ele vai ser morto. O entregarão aos gentios para ser escarnecido, para ser humilhado, açoitado e crucificado. Mas o Senhor também avisa que ele vai ser ressuscitado no terceiro dia. E agora aparece aqui em cena quem? A mãe de Tiago e João, no versículo 20. Ela é a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. Se aproxima de Jesus e o adora e pede-lhe. 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, lá no reino, no seu reino. E então Jesus diz para ela, não sabes o que pedis? Podes beber o cálice que eu estou para beber? Qual era esse cálice? Era a morte de cruz que ele estava se referindo. Esta é a maneira de entrar no reino, é tomar a cruz, não tem outra maneira, certo, de entrar no reino. Então o Senhor responde que o meu cálice certamente bebereis, mas assentar-se à direita ou à minha esquerda, só o Pai sabe a quem ele vai conceder isso. Nem mesmo Jesus poderia conceder,
E no 24, então, os outros discípulos indignaram contra Tiago e João, né? Olha, por que Tiago e João, né, querem ser os primeiros ali, né, do lado de Jesus, né? Mas o Senhor Jesus explicou-lhes que os gentios, o conceito deles estavam errado, né? O Senhor Jesus explica para ele que no reino não é assim. Então ele explica que os gentios, os grandes, eles exercem autoridade sobre os menores, né? Mas entre nós, no reino, não é assim. Quem quiser tornar-se grande, sirva os irmãos, certo? No 27 ele diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo vosso. Então Jesus era o modelo, ele era o que deveria ser servido, mas ele entregou a sua própria vida para salvar outros, ou seja, ele serviu os outros, né? O Senhor prossegue depois curando os cegos, no versículo 29 a 34. Os primeiros versículos mostram que tudo que nós vimos foi falado em Jericó. Quando eles descem à cidade, uma multidão acompanha, tá certo? Essa multidão que acompanha eles, vocês vão vê-la mais para frente aqui. E 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Quem são eles? São judeus, certo? A multidão queria calá-los, mas eles gritavam mais ainda, filho de Davi, tem compaixão de nós. E no versículo 32, nós vemos que o Senhor Jesus atendeu. É que esse Jesus é maravilhoso, né? Quando você chama, ele vem. Não é assim? E perguntou-lhes, o que queres que eu te faça? Aí eles responderam de pronto, que nos abra os olhos. E o Senhor, conduído, né, por eles, tocou-lhe os olhos, tá vendo? Como são judeus, o Senhor tocou neles, e imediatamente eles recuperaram a vista e o seguiram. Aqui nós vimos que esses são judeus e eles seguiram o Senhor. Amém? Então terminamos por aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né? Sobre ser os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Que foi assim o ponto assim mais difícil assim da gente entender no caso, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor vai mostrar para nós, tá certo? Aí vai esclarecendo para nós. O importante é que você leia, releia, né? Até ficar claro. Amém? Teu nome amo, meu Senhor, e teu querer é o meu. Tivesse eu 1000 corações, seriam todos teus.
Estamos apresentando o programa Mães Amorosas. Apresentação Ludmila e Vera Lúcia. Bom dia, amadas irmãs em Cristo. Hoje irei compartilhar com vocês a parte 20 do livro Mulheres que Amaram a Deus. 365 dias com as mulheres da Bíblia. Teremos como leitura de apoio Gênesis capítulo 17, versículo 16, que diz assim: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Desfrutaremos da parte do versículo que diz: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Quantas vezes Sara ouviu isso? Ela se lembrava de pelo menos 5 ocasiões em que Deus prometera um filho, uma semente, uma descendência a Abraão. E nada aconteceu. Por algum tempo, eles imaginaram que Ismael, o filho de Abraão, nascido de Agar, a criada do casal, era o filho da promessa. Agora, Deus dizia novamente a Abraão: Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele já ouvira essa promessa antes, mas desta vez havia uma diferença. Deus falara especificamente dela. Abraão prostrou o rosto em terra e riu. Afinal, Sara estava com 90 anos. Tudo recebido um novo nome. Tão inspirador. Sem dúvida, Sara gostaria que sua fé fosse condizente com ele. Porém, ela deve ter perguntado, e você também se perguntaria: como continuar crendo nas promessas de Deus quando a situação parece impossível e a espera interminável? Tome notas destas respostas, minha querida irmã. Por opção, o antônimo da fé é descrença, dúvida sufocante e horrível. Quando Deus lhe apresenta uma de suas maravilhosas promessas, ele também oferece a opção entre aceitar a inspiração dessa promessa e ser conduzida por fé ou ser sufocada pela dúvida. Pela fé, você só encontrará força para o dia de hoje e a esperança para o dia de amanhã se tiver fé nas promessas de Deus. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós só recebemos as respostas de Deus e desfrutaremos de sua força e esperança por meio dos olhos da fé. Aqui nós vemos um item muito importante. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar naquilo que parece ser impossível de ser realizada, de ser alcançada. Aqui nós lemos que Sara recebeu uma nova promessa de Deus, que Deus lhe daria um filho, mesmo aos 90 anos, como algo que parece impossível para os homens, mas possível para Deus. E ela esperou tanto por essa promessa de Deus que ela quase não acreditou nessa vez que o Senhor prometeu para ela que lhe daria um filho. Abraão até desacreditou e riu. Nossa, como será possível? Sara já tem 90 anos. Mas o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Não importe quanto tempo demore, tenha fé. Fé é crer naquilo que não se vê, né? E aquilo que parece impossível de ser realizado. Isso é ter fé. Outro item, pelo exercício. A fé é como um músculo, desenvolve-se com o exercício e com o tempo.
adquire mais força e aumenta de tamanho. Todas as vezes que você exercita sua fé, está adquirindo mais força para o dia de hoje e mais esperança para o dia de amanhã. Aqui nós vemos que a fé é como um músculo do nosso corpo. Ela precisa ser exercitada para ela aumentar de tamanho. Como aumentar de tamanho se a gente não exercita a fé, não é mesmo? Nós precisamos exercitar a fé. Nós precisamos acreditar em Deus. Suponhamos que tem algo em nossa vida que nós queremos muito que realize, né? Pense aí em algo na sua vida que você quer muito que realize. Agora, tenha fé que é isso que você quer tanto que realize. Tenha fé que um dia irá realizar, que Deus fará realizar. Então, no dia que essa situação se realizar na sua vida, a sua fé irá aumentar, porque você exercitou a fé, você teve fé que você teria aquela situação realizada em sua vida, né? Então, sua fé vai aumentar um pouquinho mais. Aí, da próxima vez, você tem fé em uma outra situação. Realizando, sua fé aumentou um pouquinho mais, né? Então, eis aí a importância de exercitar a fé. Hoje, que área de sua vida, minha querida mulher de fé, necessita de exercício pela fé? Seria um problema físico, como o de Sara? Um problema familiar? Um problema pessoal? Um fracasso financeiro? As circunstâncias da vida parecem completamente confusas? Você não vê nenhuma saída, nenhuma solução? Põe a sua fé em prática mais uma vez, com força, com determinação, com coragem. Confie em Deus, porque nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Que grande encorajamento para nós. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Deus nunca falha. Jesus é o Senhor. Querem ir ao reino que a cruz tomar, buscam prêmio, mas ao mundo quem quer renunciar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Se almejam sua bênção, mas sem se negar. Querem sua glória, pouco seu sofrer. Governar com ele, almejam perdas quem quer ter. Quem revoga tudo, julga por o conhecer. Quem revoga tudo, julga por o conhecer. Buscam sua honra, seu opróbrio não. Se o Senhor lhe supre tudo, louvam-no então. Mas se lhes pedir um pouco a murmuração, mas se lhes pedir um pouco a murmuração, ama, aceita dele o que for. Desce o sangue
O programa Mães Amorosas também tem o prazer de convidar você, prezado ouvinte, com toda a sua família, para participarem de um evento que nós estamos promovendo no sábado, às 20 horas, no Cine Teatro Anísio Teixeira. Nós vamos estar exibindo o filme Deus Não Está Morto 2. E nós queremos convidar toda a família. É um lugar gostoso, o filme é muito bom, o ambiente é bom, né? Esse filme é voltado aí para nós aí cristãos. Portanto, estão todas convidadas, levem seus maridos, seus filhos, né? E também queremos pedir para que você leve um alimento não perecível, tá? Que o Senhor propor no seu coração, está bem? Para que nós possamos atender a pessoas carentes que nós assistimos, está bem? Então, estão convidadas e vão, prestigiem, certo? Queremos que vocês participem. Aos pais, criai os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Os conselhos pétreos da Bíblia para a família. Primeiro, consagrem seus filhos ao Senhor. A conjuntura espiritual na qual nasceu Samuel era muito crítica. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A ausência desses dois itens gera no povo ignorância espiritual. Quando não há pessoas que se consagrem a Deus, pouco ele pode fazer para reverter o quadro. Embora houvesse tantos jovens naquela época, eles eram comuns. Já Samuel tornou-se especial para Deus, porque foi concebido sob o voto de Ana, sua mãe. O resultado foi que a palavra do Senhor começou a se manifestar. Quando os pais fazem um voto consagrando o filho a Deus, automaticamente o tiram das fileiras dos filhos comuns e sem expressão, e o levam a ser contado como filho especial e com missão especial. Que maravilhoso é que nossos filhos possam contribuir para dar novo curso à história da humanidade, cooperando com Deus e sendo canais por meio de quem sua palavra possa escoar para as pessoas. Samuel serviu ao Senhor em tempo integral por causa do voto de Ana, sua mãe. Pai e mãe, sejam um na educação dos filhos. Ter unanimidade é muito importante. Pais unânimes usam os mesmos princípios, têm o mesmo falar, dão a mesma direção aos filhos e tendem a ter as mesmas reações quando os filhos apresentam suas dificuldades e dilemas. Visto que são espertos, os filhos exploram também o elo fraco, aquele que não está seguro quanto a certas coisas. Exemplifiquemos. O pai acha fundamental considerar o gênero, o horário e a recomendação de idade dos programas e filmes para saber se o filho pode ver. A mãe, por sua vez, nesse assunto, é totalmente despreocupada. Nesse caso, ela é o elo fraco que será explorado ao máximo pelos filhos. Por isso, os pais devem continuar dialogando e se aprimorando para diminuir as diferenças até que sejam totalmente um. Até que os filhos aprendam que falar com um ou com o outro é a mesma coisa. 3. Não tirem os olhos dos seus filhos. Os pais devem procurar saber o que acontece com os filhos fora de casa. Em casa podemos ter certo controle, mas no ambiente externo há muitas coisas negativas acontecendo.
Nesse ambiente perigoso, muitas pessoas más procuram seduzir nossos filhos a seguir a correnteza da vida comum e barata. Por isso, os pais devem verificar: há alguém tentando seduzi-los a participar de um grupo de delinquentes que procuram ocupar a vida vazia com criminalidade e roubos? Fique de olho. Além disso, atentem também para o namoro antes do tempo, antes do envolvimento deles com o homossexualismo, com o uso de drogas e bebidas alcoólicas, com as saídas fora do horário, etc. Não tirem os olhos dos seus filhos. Quarto, exercitem a paciência enquanto educam os filhos. A criação dos filhos pode ser comparada a uma plantação. Os pais falam, orientam, oram por eles em casa, acompanham-nos na escola, levam-nos para as reuniões da igreja, gastam um bom tempo dizendo o que fazer e o que não fazer. Também trabalham nos filhos, valores e virtudes, semeiam neles, com o próprio exemplo, princípios que os conduzirão a atitudes corretas. Na hora dos testes da vida, porém, parece que os filhos se esquecem de tudo. E isso fica mais evidenciado na fase da adolescência, período em que fazem questão de ignorar o que ouviram. Os pais então perguntam: meu Deus, para onde foram todas as palavras que eu ensinei? A palavra de Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Mesmo que os filhos não estejam interessados pelo Senhor agora, não desistam deles. Continuem a semear, continuem a regar e a aguardar com paciência. Apenas façam a sua parte e deixem a outra com o Senhor. Consagrar os filhos ao Senhor, manter com eles não apenas uma linha de orientação em casa, mas ficar atento a todo o movimento deles, principalmente fora de casa, e aguardar no Senhor o que foi semeado neles. É tudo que os pais podem fazer. Portanto, pais, continuem a orar e aguardar no Senhor. Este foi o tema aos pais do jornal Árvore da Vida. E vem a fé, somente pelo ouvir. Ouvi de coração a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Mas, irmãs, chegamos agora ao nosso quadro Somos uma Mulher de Oração. Querida irmã, nós que começamos essa semana já buscando a palavra, não é? Orando pela nossa família, por essa cidade. Queremos hoje, irmã, que você tenha essa experiência de oração, certo? Ore por tudo e por todos, e principalmente pela salvação das pessoas. Nós vimos hoje no capítulo 20, de Mateus, que nós somos esses trabalhadores aí da última hora,
Somos aqueles que o Senhor contratou às 17 horas, 5 horas da tarde. 1 hora só para nós trabalharmos. É pouco tempo, o tempo é curto. E nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo quando Ele nos diz que precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós somos pessoas contratadas. Por quem? Pelo próprio Senhor. Ele nos chamou, né? E hoje nós precisamos atender a esse chamado. Não basta apenas nós irmos para as reuniões aos finais de semana, como que às vezes, não digo que todas nós fazemos isso, mas algumas de nós fazemos isso, vamos por uma obrigação. Mas nós vamos servir o Senhor todos os dias, de domingo a domingo, porque o Senhor nos contratou. E nós o servimos não porque Ele vai nos pagar, não só por isso, mas porque nós o amamos e amamos as pessoas. Não tem como a gente dizer que ama Deus se a gente não se preocupa com as pessoas, não é verdade? Como João diz, não adianta, se você não ama nem os irmãos que você vê, como você diz que ama Deus, que você não vê? Então, nós, irmãs, temos esse dever, e esse também não é só um dever, o privilégio. Somos privilegiadas, né? Porque ser contratados por Senhor, trabalhar só 1 hora, mas trabalhar com afinco, porque os dias são muito maus, né? Então, eu fico muito assim encantada ao ver o que nós mulheres podemos fazer. Nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Tantas coisas. E a gente sempre dá um jeito de concluir o nosso serviço, não é? Nós vamos dormir, toda a casa está arrumada, está tudo limpinho. De manhã, quando você acorda, a cozinha está arrumada, né? O fogão está limpo. Quanta coisa nós conseguimos fazer durante o dia todo, né? O Senhor nos fez assim, o Senhor nos deu esses dons, né? Nós temos habilidade nas nossas mãos, nós somos rápidas para fazer as coisas. E o Senhor quer usar tudo isso, irmã. O Senhor quer usar a nossa rapidez de raciocinar as coisas, a nossa rapidez de falar. A gente já pensa e já fala, é ou não é? Então o Senhor quer ocupar a nossa mente com a palavra, para nós falarmos e falarmos. Né? Eu li um texto uma vez que diz que nós mulheres precisamos falar 29 mil palavras por dia. Eu acredito, porque eu falo bastante. Então, Deus quer usar tudo isso, seu. Deus quer usar o teu capricho, né? O teu cuidado de mãe, o teu amor de mãe, para cuidar dos irmãos novos. O Senhor quer usar tudo isso. O Senhor quer usar a nossa preocupação. A gente preocupa com as pessoas, né? Será que fulana tem almoço hoje, né? Será que fulana está precisando de algum remédio? Ou será que fulano está bem com a família, né? Nós temos esse coração de mãe, de se preocupar, não é? Por isso nós somos essas mães amorosas, que se preocupam com as pessoas. Deus quer usar você, mãe amorosa. Deus quer usar você, senhora. Às vezes você já tem idade, bastante idade, e tem muita experiência para passar para as irmãs. Deus quer usar você. Deus quer usar você para orar. Certo, irmã? Deus quer nos usar. Deus nos contratou para podermos servir a Ele. Com alegria. Com alegria. Eu testifico para vocês, irmãs. É muito difícil estar triste. Servir o Senhor é uma alegria.
Quanto mais você serve, mais disposição você tem. E você está sempre com o semblante redondinho, sempre alegre. Não é? Nota para você ver. As irmãs que servem o Senhor estão sempre assim, dispostas, não é? E sempre alegres. Porque o Senhor nos colocou numa posição de servir mesmo. Ai de nós se não servirmos o Senhor, não é? O Senhor é que nos deu que nos chamou para servirmos. Então nós somos obedientes. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem falado conosco na Sua palavra, tem mostrado a importância que nós temos, que o Senhor nos chamou na última hora, Senhor. 17 horas, é a quinta parte, Senhor, da igreja. Nós já estamos no final dos tempos, Senhor Jesus. E nós realmente não queremos e não podemos perder tempo. Nos ensina a remir o nosso tempo. Coloca as pessoas no nosso coração para que nós possamos orar por elas, interceder por elas. Senhor, olhe por essa cidade. Abençoe todas as pessoas dessa cidade. Que mais e mais sejam salvas, sejam ganhas por Ti. Através de nosso testemunho, através da nossa pregação do Evangelho. Abençoe todas as irmãs. Ah, se 1000 línguas eu tivesse, como diz o hino, ó Senhor Jesus, se 1000 línguas eu tivesse, Senhor, eu queria falar do Senhor. Por isso, Senhor, abençoa a nossa língua, a língua das irmãs, que nós sejamos rápidas para falar a palavra do Senhor. Senhor, dá entendimento para todas nós, sabedoria, para que nós possamos falar e falar e falar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Senhor Jesus, que possamos ouvir, ler, ver a palavra, ver o que está no Teu coração, para podermos falar, Senhor, salvar as pessoas. Muito obrigada, Senhor, por essa terça-feira. O Senhor esteja com todas as irmãs. O Senhor sabe a dificuldade de todos nós. E o Senhor venha ao nosso auxílio. Que o Senhor é aquele que sempre vem quando a gente chama. Aleluia. Ó Senhor Jesus, quando eu invoco, Ele vem. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amadas irmãs, chegamos mais um final de programa Mães Amorosas. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos com vocês. E vou pedir para vocês, irmãs, continuem orando. Orem pela tua família, pelos irmãos, né? Pelos irmãos que muitas vezes estão desanimados, que nós possamos estar intercedendo por esses irmãos. Amém? Então, se Deus quiser, amanhã estaremos juntinhas de você, Ludmila e eu, para fazermos esse programa que é feito com muito carinho para você. Bom dia para todos vocês. E não se esqueça que Deus está contigo e Deus está comigo. Amém? Deus está comigo, Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou Ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e vida dar a todo aquele que buscar, sendo rico para todo que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras Cristo pôs um fim, extinta a distância.
O meu amado vem galgando sobre os montes, vem pulando os outeiros. Sua voz eu ouço a me chamar, pra dele desfrutar na vida de ressurreição. Ao ouvir o seu chamado, como não me levantar, como não me colher para ele. Abra a boca a cantar e louvar meu Senhor. Oh, aleluia, como teu amor anelo, bem depressa te espero, amado meu Jesus. O meu amado vem galgando sobre os montes, vem pulando os outeiros. Sua voz eu ouço a me chamar, pra dele desfrutar na vida de ressurreição. Ao ouvir o seu chamado, como não me levantar, como não me colher para ele. Abra a boca a cantar e louvar meu Senhor. Oh, aleluia, como teu amor anelo, bem depressa te espero, amado meu Jesus. Oh, aleluia, como teu amor anelo, bem depressa te espero, amado meu Jesus. Oh, aleluia, como teu amor anelo, bem depressa te espero, amado meu Jesus. Termina aqui o programa Mães Amorosas. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.